Agora que conhecemos as constantes, as variáveis, os tipos de dados, nós precisamos trabalhar com os operadores. Existem três tipos de operadores que nós usamos em lógica de operação. São os operadores aritméticos, utilizados para fazer contas, os operadores relacionais, que são usados para fazer comparações, e os operadores lógicos, que nos ajudam no tratamento de equações lógicas. Nós vamos tentar absorver todos eles nessa única aula, então você vai ter que prestar bastante atenção. Embora alguns deles sejam muito práticos, os operadores aritméticos vocês já conhecem já da matemática, já desde a segunda série. Então, dá uma olhadinha como eles funcionam. Alguns são diferentes, mas a maioria já são comum para vocês. Soma é o símbolo mais, a gente usa para fazer somas ou concatenações. A soma é mais comum, 2 mais 4 igual a 6, mas a concatenação é quando você precisa somar literais. Por exemplo, eu preciso somar a letra A com a letra B, então eu posso usar o símbolo de soma para unir duas palavras, duas letras. A subtração é o símbolo de menos. A multiplicação, na informática, nós usamos o símbolo asterisco, e isso é utilizado em qualquer linguagem de programação. Inclusive, se você for rodar a sua calculadora, por exemplo, no seu sistema operacional, o símbolo de multiplicação vai ser um asterisco. Na matemática, a gente está acostumado a utilizar o sinal de vezes ou apenas o ponto para indicar uma multiplicação. Já na informática, nós utilizamos asterisco, guarda bem ele. A divisão é utilizado a barra simples, que também já é comum na matemática, e a potência, que é dois asteriscos. Então, se você quer levar um número ao quadrado, você precisa potencializar um número, a gente utiliza o símbolo asterisco, asterisco, os dois juntos. Algumas linguagens utilizam outros símbolos, mas você precisa daí conhecer cada uma delas para saber como aplicar a potência. No caso da lógica de programação, são dois sinais de asterisco. Os operadores aritméticos são esses e eles são muito comuns, como você pode ver, não há dificuldade, mesmo que você transite entre linguagens diferentes de programação. Mas um outro tipo de operador que também é muito comum são os relacionais. Os operadores relacionais você já utiliza no dia a dia, a gente só não está tão habituado a escrevê-los, mas você vai ver que é muito comum. Igual. Quem nunca fez uma comparação e saber se tal medida é igual a outra medida, se tal altura é igual a outra altura, às vezes entre pessoas a gente compara, fulano é igual a cicrano, a gente usa muito o símbolo de igual para comparações. E o interessante é que esses operadores, eles precisam sempre de dois objetos de mesmo tipo para ser relacionado. Se eu vou comparar um número, ele tem que ser comparado com um outro número. Se eu vou comparar uma letra com uma outra letra, eu não consigo comparar informações de tipos de dados diferentes. Diferente é utilizado o maior e o menor que juntos, o símbolo de maior, menor, maior igual e menor igual. Todos esses operadores relacionais, eles sempre vão trabalhar com dois objetos de mesmo tipo de dados. Nós sempre vamos comparar números com números, letras com letras, coisas de mesmo tipo, porque senão não há como ter comparação, não dá para eu comparar a água com açúcar, eu preciso ter objetos de mesmo tipo. Os exemplos que nós vamos ter são esses. Aqui eu criei uma variável x, estou atribuindo o valor 5 para ela, criei uma variável z, estou atribuindo o valor 4. Agora veja alguns testes que nós podemos fazer. X maior que z é considerado verdadeiro, porque x vale 5 e z vale 4, e 5 é maior que 4. Z igual a 6 é falso, porque z vale 4 e 4 não é igual a 6. 5 diferente de z, z está valendo 4, então 5 é diferente de z, por isso é verdadeiro. Então perceba que a gente sempre terá dois objetos, um de cada lado do operador relacional, e a relação entre eles resulta um valor lógico, verdadeiro ou falso. Agora,
já que a gente chegou no valor lógico, verdadeiro ou falso, a gente precisa aprender a trabalhar então com os operadores lógicos, porque é dentro desses resultados que a gente consegue fazer operações usando agora equações mesmo, equações com esses resultados lógicos, tanto verdadeiro quanto falso. A relação entre elas é feita através do operador chamado lógico. São 3 operadores lógicos que nós utilizamos e eles são um pouco mais complicados e por isso demanda um pouco mais de tempo. Vou tentar me aprofundar um pouco e ir com calma. Segura aí e me acompanha. O não. O primeiro operador lógico que nós vamos trabalhar é o não. É o único operador lógico que trabalha diretamente com o resultado. Ele é sempre colado a um resultado. A gente não precisa de 2 resultados para avaliar, apenas um. Bem simples, observa. Eu tenho aqui 2 exemplos, tá? Cada bolacha dessa que eu coloquei representa um resultado verdadeiro ou um resultado falso. Um resultado baseado em uma equação, numa comparação com algum operador relacional. E quando eu digo não verdadeiro, eu transformo o meu resultado em falso. Ele inverte o valor. Quando eu digo não falso, ele inverte o meu valor para verdadeiro. Então a função do operador lógico não é inverter um resultado. Sempre que eu tenho um resultado qualquer, o não ele inverte. Se for verdade, fica falso. Se for falso, fica verdade. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, a variável x está sendo atribuído o valor 5 e z sendo atribuído o valor 4. Igual ao último exemplo que nós utilizamos. Se eu tenho uma comparação, x igual a z, esse resultado é falso, porque x vale 5, z vale 4, são diferentes, então x igual a z é falso. Mas se eu escrever não x igual a z, aí o resultado é verdadeiro. Perceberam a inversão? Eu pego um valor falso e transformo ele em verdadeiro. Ele faz a inversão, então. É para isso que serve o operador lógico de negação, o operador não. O outro operador que nós vamos ver é o e, também chamado de conjunção. O e ele já é um operador lógico que não trabalha em cima de um único resultado, ele avalia 2 resultados lógicos. E se nós entendemos que qualquer resultado lógico pode ser verdadeiro ou falso, então eu posso ter várias combinações de verdadeiro com verdadeiro, falso com falso, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro. Veja só, eu peguei todos os exemplos. Isso aqui é chamado de tabela verdade. Então eu posso ter a relação de um verdadeiro com falso, de um verdadeiro com verdadeiro, de falso com verdadeiro, de falso com falso. Todas essas possibilidades existem e nós temos a tabela verdade que ajuda a gente a perceber qual seria o resultado dentro de cada situação. Então, observe essas situações. Então, verdadeiro e verdadeiro, eu tenho o resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso me dá o resultado falso. Falso e verdadeiro também me dá um resultado falso. Falso e falso também me dá um resultado falso. Bom, vamos entender essa tabela verdade, como funciona. Imagine que você tenha coisas para fazer e você tenha condições para poder fazer ou não. Por exemplo, comprar batata no supermercado. E você, nessas condições, você tenha, se a batata estiver boa, se ela for uma batata bonita para a gente fazer um purê, e o preço for barato. Então, se você chega lá para comprar o seu produto, você vai fazer exatamente esse teste. A batata, ela tá legal? Tá, então verdadeiro. O preço tá bom? Tá, verdadeiro. Então, se ela está boa e o preço está verdadeiro, eu compro. Agora, se ela não estiver legal, ela está feia, está cheia de caruncho, mas está baratinha, você vai comprar mesmo assim? Não, ela tem que estar boa e o preço também. Ou então ela está bonita, está linda, uma batata maravilhosa, mas o preço está o olho da cara, está assim, impossível, não dá para comprar, é muito caro, vou ter que fazer um financiamento para comprar batata. Então você, não quero comprar batata. Ou ela nem está boa e o preço está lá nas alturas, aí que você não vai comprar. Então é exatamente esse tipo de relação que nós estamos fazendo aqui. Vou pegar uns exemplos mais matemáticos para a gente ver. O x que a gente já estava usando, ele recebe 5 e o z recebe 4. Agora olha só, x maior que z é verdadeiro.
porque x vale 5 e o z vale 4. 5 é maior que 4, verdadeiro. Z igual a 6 é falso, porque z vale 4, né? Então 6 é diferente de 4, então z igual a c é falso. Agora vamos pegar essas duas equações e somar num único lugar. X maior que z e z igual a 6. Então eu tenho aqui verdadeiro para x maior que z e falso para z igual a 6. Então, se a gente olhar a nossa tabela verdade, verdadeiro e falso é falso é falso. Agora, nós também chamamos o e de maximalista. Por quê? Porque o e, ele em toda a relação dele, só existe uma maneira dele retornar um resultado verdadeiro, quando todos os argumentos são verdadeiros. Se a gente tem qualquer argumento falso, o meu resultado é falso. Então, por isso ele é chamado de maximalista, porque ele é exigente, ele é muito exigente. Tudo tem que ser verdadeiro, só então o nosso resultado é verdadeiro. Outro operador lógico é o ou. O ou, ele é diferente do e na sua relação. Ele já é, a gente chama ele de minimalista, porque o ou, ele precisa de um valor verdadeiro para tudo ser aceito, para tudo ser considerado verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha na tabela verdade. Como ele também trabalha a relação entre dois argumentos lógicos, então ele pode ter dois valores verdadeiros e falsos sendo relacionados, iguaizinhos. A gente pode fazer todo o cruzamento e a gente vai ver que a gente vai ter um verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, um falso com verdadeiro e um falso com falso. Veja como que fica a tabela verdade do ou. Verdadeiro ou verdadeiro me dá o resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso me dá um resultado também verdadeiro. Falso ou verdadeiro me dá um resultado verdadeiro. E falso ou falso me dá um resultado falso. Perceba como ele é bem menos exigente que o e. Apenas um valor verdade deixa o meu resultado verdadeiro. Apenas um argumento que me traga a possibilidade de ser verdadeiro, pronto, toda a minha equação ela é validada como verdadeira. Veja como que isso fica na prática. Vamos pegar o mesmo exemplo matemático do x recebendo 5, do z recebendo 4 e vamos ver a relação que a gente pode fazer. X maior que z, verdadeiro, porque 5 é maior que 4. Z igual a 6, falso, porque z está valendo 4 e 4 é diferente de 6. Agora veja a relação, usando o operador lógico ou. X maior que z, a gente já sabe que é verdadeiro. Ou z igual a 6, que nós sabemos que é falso. Então é um verdadeiro ou falso. E a gente tem o resultado dessa equação é verdade. Porque eu tenho um valor desses argumentos que é verdadeiro. E o ou, ele é minimalista. Qualquer valor verdadeiro me traz, então, esse resultado. Essa é a relação, então, da tabela verdade para o operador lógico ou.